O Gaspar, é incrível que tanto o setor educacional e os de Minas tenham um bom caixa em relação à sua dívida. Pois é, né? Pois é. Isso, em tese, é um indicador fundamentalista muito interessante, né? Para você ver, né? Diego, o Givaldo pergunta, JP Morgan, Topix, Randon, Bebas, Brasil ML, Lojas Renner, Natura, TIM, CCRO, TIM, Tractebel. O que você acha? Nossa senhora. Bom, podemos ver algumas aqui. Deixa eu ver, LREN. Vou anotar só algumas, tá? BRML, Bebas, TIMP, CCRO e Randon. Bom, aqui eu tenho, deixa eu ver, e Randon. Tá, vamos fazer agora. Eu entendi a tua pergunta, Givaldo. Ele diz assim, o Givaldo provavelmente disse que pro JP Morgan, as top picks são essas aí. Randon, Banco do Brasil, Brasil Malls, Renner, Natura. Faltou Natura. CCRO, TIM e Tractebel. Faltou Tractebel. Já vamos ver então. Vamos ver algumas delas agora. Vou pegar as do setor. O R. Carreno pergunta GET3, né? Geração Tietê 3. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tenho, tá. Então vamos começar com ela. Senão eu ia perguntar se podia ser a 4. Ó, perspectiva interessante para a geração Tietê 3, ON. Olha aqui, ó. O mercado. Primeiro, de uma certa forma, o mercado é bem altista com ela, né? Todo mundo vê por quê, né? A bicha só sobe. Tá, beleza. Teve uma fase ruim aqui, ó, que foi essa aqui, mas foi em linha com o ambiente pessimista dos últimos tempos aí do mercado, né? Então, de certa forma, não desmerece toda... acende o sinal amarelo, mas não desmerece toda essa alta. Ponto. Aí aqui, ó, eu vejo que ela está perto, né, negociando perto aí de uma área que é suporte. E ela, por breves momentos, escorregou para baixo. Ponto. E quando escorregou para baixo, veio numa área que também era mais ou menos suporte. Ok. Ou seja, eu tenho duas perspectivas aqui bem interessantes, né? Uma que a partir desse ponto aqui o mercado fica otimista. E outra que a partir desse ponto de fulcro, né, desse divisor de águas, ele fica pessimista. A partir daqui é que nós vamos ver então. Aproximando. Ela está ali. Ou seja, até se eu tenho uma margem de tolerância um pouquinho mais folgada, poderia ser o indicativo de que a compra pode ser interessante, né? Ela estaria também aqui perto de testar uma LTB, pouco inclinada, é verdade. Uma LTB que diz mais respeito a uma área lateralizada do que propriamente uma tendência de baixa, né? Agora, romper esse patamar aqui, ó, de 24,60 mais ou menos, pode dar um gás para que ela atinja os 25,15 numa primeira fase, tá? No primeiro momento. E depois daqui, então, é o que eu acho que seria o cenário mais interessante para o médio prazo. Até porque, olha aqui, ó, meu gráfico ficou ruim, né? Mas tudo bem. Vendo no semanal, é topo histórico de todos os tempos da história. Então acaba dando um viés um pouquinho melhor. E é uma boa pagadora de dividendos, se eu tenho bem em memória. Então fica aí o indicativo de que ela pode estar interessante aí. Acima de 24,60, um tiro curto até 25,15. Para quem quiser aproveitar só o tiro curto, não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena, porque é uma empresa que não tem tanta liquidez assim, né? Não, até que não, os spreads não são tão altos. Mas eu não faria aqui nada no curto prazo, tá? Nesse curtinho prazo aqui, nesse tradezinho.
tá? Porque eu não tenho stop para isso. Eu acho que não tenho stop para isso. Eu compraria, eu faria no rompimento do topo, acima de 25,20 mais ou menos, tá? O Duran aí avisando, né, que as empresas X estão derretendo. Pois é. Tractebel, ó, falamos ontem que acima daqui podia ficar interessante, né? 37,30. E é o que está se avizinhando. O problema é onde é que fica o stop. Aí cada qual vai ter que calcular o seu, tá? Porque onde é que fica o stop? Não sei. Isso aqui é rompimento de topo. Para cima eu não tenho mais parâmetros. Não tenho mais parâmetros. Ou seja, o ganho aqui é infinito. Pode subir até alcançar Deus. Para baixo é que é o problema. Para baixo que é o problema. Onde é que fica meu stop? Pode ser aqui? Pode. Se cair aqui, né? Se cair abaixo dessa acumulação, ela pode vir buscar esse patamar aqui, que é um patamar de suporte. E se vier a fazer isso, provavelmente seria lá perto de uma LTB, por aqui assim, né? E eu já teria sido estopado lá em cima. O problema é o stop, né? Fácil comprar, difícil sair. Mas também é uma empresa que costuma pagar bom dividendo ao longo do tempo. Eletropaulo, estamos de olho nela, querendo ensaiar uma reação. É a empresa que nós estaremos de olho, né? Estamos de olho. Mas, conforme chegamos ontem à conclusão, se não me falha a memória, para fazer algo só acima desse patamar aqui, né? 25,70 mais ou menos, com a perspectiva de um tiro curto até os 26,60. E pode ser bem rápido, tá? Pode ser bem rápido. Nessa fase aqui, ó, por que aqui não? Primeiro, aqui seria um tiro curtinho também, tá? Mais ou menos como seria aquele. O problema é que aqui, talvez eu ainda esteja numa fase de indefinição, que se romper esse topo aqui, essa definição meio que vai ficando para trás, né? Porque eu já estaria confirmando aqui o rompimento de um pivô. Essa seria a cabeça de pivô. Então é nesse sentido que a compra seria interessante aqui e não aqui. Não que ninguém não possa especular aqui no curto prazo. Pode, porque o stop está curto. Está curto. Mas face às incertezas, talvez não seja a hora. Deixa eu ver aqui, ó, 24,60 até 25,60 dá R$1, é mais ou menos o que eu poderia ganhar aqui. Mas eu acho, e o stop está curto, poderia ser, mas eu acho que posso ganhar R$1, posso ganhar R$1, as duas situações seriam iguais, só que essa aqui no pano de fundo, no contexto, né, de cenário, parece estar melhor colocada do que essa aqui. Digamos, essa aqui seria o rompimento de uma cabeça de pivô. É mais interessante, no meu entender, no meu ponto de vista, do que um mero repique entre o recuo do topo até a cabeça. Nesse sentido, eu tenho mais incerteza aqui do que teria aqui. Isso é que eu imagino, tá? Por isso eu vou focar aqui nesse trade e não aqui. Tá? Ok? Beleza. CESP. Olha a CESP que interessante, hein? Uma extensa área lateral. Primeiro eu tenho aqui uma mais chegada, né? Uma mais chegadinha que está aqui, essa aqui. Deu um wick para cima, né? Deu um susto para cima. E da mesma forma deu um susto para baixo. Até comentamos isso, né? Mais cedo. Que interessante, né? O fato de romper aqui pode dar um interessante sinal.
desse patamar aqui, que seria em torno de 36,20 mais ou menos, tá 36, ó, o mercado adora número cheio. Então o mercado vai tentar ver o que faz acima de 36, se mantém. Se conseguir se manter, abre a possibilidade para que busque os 37 e até um pouquinho além, onde foi esse topo aqui. Aqui, de repente, eu acho interessante um trade curto, para quem quiser arriscar. O stop é abaixo de 36 e a possibilidade de buscar os 37 e 30, pelo menos, 37,20. Fica interessante. Tá? Tá bem aí na berlinda, né? Quase, quase. CESP. ELET 3. É a ovelha negra do setor elétrico, provavelmente por ser estatal, embora pague dividendo, pague bom dividendo até. O melhor cenário para a ELET 3, aqui acho que todo mundo conseguiu identificar, né? Seria conseguir ainda sustentar um viés altista. Eu tenho aqui fundo mais fundo, né? Fundo, topo, fundo. Consolidar esse pivô aqui, testar a cabeça do pivô e romper. Aí eu vejo uma possibilidade, tá, de trade. Ou seja, isso seria acima de uns 14,30 até os 15,40, tá? Mais ou menos isso. E é importante, hein? Essa cabeça de pivô é importantíssima. Vejo quantas vezes o mercado testou justamente ali. Era suporte, era suporte, era suporte. Adquiriu um viés um pouquinho melhor, corrigiu tudo, suporte de novo, suporte e aí degringolou de vez, tá? Foi em maio, junto aí com a maioria do mercado, então tá bem nisso, né? Tá bem nesse contexto aqui, tá? De tentar recuperar uma queda talvez exagerada. E, muito bem, finalizamos o setor elétrico, tá? Alguma dúvida nisso? De nada, R. Carreno? Serviu para alguma coisa? Tomara que sim, né? Eu finalizo aqui e volto daqui 20 segundos.